Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma questão para a gente refletir juntos e gostaria de escutar a opinião de vocês, o que vocês acham sobre a questão do dizer não para o filho. Nós sabemos que dizer não é importante, a gente sabe disso aí na teoria, né? Mas para muitos pais isso é muito difícil, porque vem um sentimento de pena, vem um sentimento de culpa, principalmente quando trabalha muito tempo fora, quando não está tendo tanto tempo para estar com o filho. Então eu queria saber se vocês fazem todas as vontades do filho de vocês justamente por conta desse sentimento de culpa de estar muito tempo ausente e não poder estar com o filho do jeito que gostaria, né? Muitos pais às vezes trabalham realmente muito e não tem tanto tempo para estar junto. E aí eu faço até um parêntesezinho, né? Porque a criança ela não vai entender essa questão de tempo, ela vai entender a questão da presença. Então não adianta a gente estar o dia inteiro junto, mas se não estar junto. Então é muito mais importante para ela a qualidade, ou seja, o como você está junto, do que estar junto, mas não estar inteiro. Entendeu? Então a gente precisa refletir sobre isso. E quando a gente começa a fazer todas as vontades da criança, justamente por conta desse sentimento de culpa, ou porque está sem paciência, a criança começa a aprender ao quê? A não saber lidar com a frustração. A gente ensina a criança a não se frustrar, a achar que tudo tem que ser na hora que ela quer, da forma que ela quer. E isso pode ser muito ruim, porque vai gerar, né, problemas sérios na vida adulta, de ser aquele adulto que não sabe esperar, que acha que todo mundo tem que estar à disposição e fazer as coisas na hora que quer. E muitos às vezes se tornam até agressivos por conta disso, ou simplesmente acabam se afastando, não desenvolvendo um relacionamento positivo, porque justamente não se consegue se frustrar. Então, a gente precisa entender que a frustração é importantíssima para um bom desenvolvimento dessa criança, né? Esse cérebro, ele precisa disso para uma série de coisas para esse bom desenvolvimento, não só a questão cognitiva, mas a questão emocional e também a social. Porque já pensou, se todo mundo quisesse as coisas na hora que quer, o caos que seria, né? Como é que a gente ia conseguir contornar alguma situação, negociar alguma situação, se todo mundo batesse pé e falar, eu quero assim, desse jeito, ponto final? Ia virar um caos total. Então, essa questão do aprender a se frustrar, para aprender a entender que as coisas não são na hora que a gente quer, nem na forma que a gente quer, é muito importante para a gente desenvolver, inclusive, essas habilidades de vida para a vida, né? Então, vamos entender que quando o adulto permite que a criança se frustre, nós adultos, a gente vai estar ajudando a criança a desenvolver algumas questões, como parar para pensar, aprender a esperar, refletir para então poder agir de forma mais assertiva. Com isso, a criança ela vai aprendendo também que ela pode controlar a ansiedade dela, porque se a gente atende todas as vontades da criança na hora que ela quer, no dia ou no momento que não dá para ser na hora que ela quer e da forma que ela quer, ela vai gerar uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade acaba sendo muito nociva, porque começa a achar e ficar irritada porque todo mundo tem que fazer as coisas para ela. Ou começa a chantagear, que a gente começa a ver muitas crianças também, que elas são muito espertas e aprendem as coisas com muita facilidade, que se ela começa a chorar, se ela começa a gritar, ela percebe que os pais ficam incomodados com isso e vão lá e cedem, fazem à vontade. Então é uma reflexão para os pais também, de começar a entender até que ponto o choro, né, os gritos precisam realmente ser atendidos. Porque se a gente vai e faz e cede, a gente está reforçando esse comportamento da criança, e para a criança é indiferente se ela vai gritar ou chorar durante 1 minuto, 1 hora ou o dia inteiro para conseguir o que quer. Com isso, a gente está ensinando ela o quê? A não parar para refletir, como eu falei, não parar para pensar, não aprender a negociar, de repente,
uma troca para conseguir o que ela quer, ou para entender também que às vezes realmente não é possível ela conseguir aquilo que ela quer, ou seja, aprender a lidar realmente com a frustração, porque não dá para a gente ter realmente tudo. Então, quando a gente começa a mostrar isso para a criança, a gente começa a ter atitudes mais assertivas, porque o nosso papel de pai também é frustrar o filho. Por mais que doa aqui dentro no nosso coração, a gente precisa dizer não, porque dizer sim é muito fácil, né? A coisa mais fácil do mundo é você dizer sim, mas o que você não quer se estressar agora, quando com as crianças, quando pequenas, quando você vai frustrando elas e dizendo não, vai ser a dor de cabeça que você vai ter mais pra frente, porque vai chegar um momento que você vai precisar dizer não. Se você hoje, toda vez que vai num shopping, numa loja, a criança quer um brinquedo, começa a chorar, espernear, e você vai lá e compra, quando chegar a 18 anos, ela vai querer uma Ferrari e você vai poder dar para ela, né? Então a gente precisa refletir sobre isso, porque toda ação que a gente vai tendo agora, isso vai se acumulando e vai refletir no futuro da criança. E ela vai entender que pode, porque sempre foi fácil. Ela não aprende a dar valor também a essa espera e sentir o gostinho da conquista, porque isso também faz toda a diferença. Quando a gente tem tudo que a gente quer na hora que a gente não valoriza. Quantas crianças têm um monte de brinquedo e não se importam nada com os brinquedos, ou até estragam os brinquedos, porque sabem que daqui a pouco vai ter outro novamente. Então a gente precisa parar para refletir sobre isso, porque se a gente não desenvolver na criança melhores atitudes, desenvolver valores, desenvolver princípios, refletir sobre essas coisas, a gente acaba não desenvolvendo também habilidades de vida importantes para a vida delas, e a resiliência, né, na realidade até a antifragilidade, que a resiliência já está ficando ultrapassada, fazer com que a criança se torne antifrágil, porque começa a ter tudo, vai se tornar frágil demais, porque não vai saber lidar com as frustrações da vida. A gente ensina também a criança a ser mais perseverante, a gente ensina que a coragem para conseguir buscar o que quer, a não desistir, a entender que os limites existem, também faz muita diferença na vida como um todo. Então, o que a gente precisa entender é que encarar os desafios da vida nem sempre são fáceis, mas eles existem e precisam ser enfrentados. Quanto mais resistência, né, emocional a gente vai desenvolvendo desde pequenos, melhor a gente vai conseguindo enfrentar todas as questões que vão surgindo na nossa vida. Então, vamos refletir sobre isso. Me digam aí o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre isso. Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo, curte a página, se inscreva no canal, toque no sininho e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!